Garoni, Renato tá querendo espelhar no Vasco, foi uma coisa que eu li, foi isso aí. Tá querendo se inspirar no que ele fez no Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes, que era um sistema com 3 volantes. Sim. No Vasco tem essa possibilidade? Aparentemente sim, parece que tem treinado com essa estrutura. A gente tinha até falado aqui, né? O melhor momento do Renato no Fluminense tinha sido nesse esquema, com 3 volantes, entendendo a própria limitação. E aí saíram nos últimos dias a notícia que o Vasco vinha treinando com o Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes. Barrou o Barros. A gente falou muito sobre o Barros aqui, né? Que ele vinha falhando, talvez até com o psicológico ali meio abalado. Aí você tenta dar a volta por cima, acaba exagerando. Tem uma expulsão aqui, um lance que se equivoca ali. E aparentemente o Renato testando com o Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê, essa trinca de meio de campo que no Fluminense ele fazia com Hércules, Nonato e Martinelli, algumas vezes com Bernal, Hércules e Martinelli, para tentar talvez dar primeiro essa solidez defensiva para o Vasco, para depois tentar organizar um pouquinho mais, inclusive mexendo também no ataque, botando o David como centroavante titular, entrando com jogadores de mais velocidade, possibilidade de jogar com o Inestrosa e o Andrés Gomes por ali, enfim, uma trinca mais móvel na frente, mais velocidade, e uma trinca de volante para dar uma sustentação um pouco maior. Lembrando que o Vasco pega o Vasco é pedreira, né, em sequência, mas pega o Palmeiras na quinta-feira, 7h30, em São Januário. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015, até falei isso aqui, um jogo que o Vasco vence lá em São Paulo com o Nenê, tinha acabado de chegar, o Nenê mete um golaço, e acho que o Rafael Silva, o Vasco vence acho que 2-0, 2-1, Rafael Silva e Nenê, e o Vasco agora enfrentando o Palmeiras dentro de São Januário, algo que não acontece sempre, porque o Vasco normalmente vende seu mão de campo contra o Palmeiras, dessa vez vai jogar diante da sua torcida, e essa estreia do Renato para possivelmente com um novo esquema. Não sei até onde também é uma jogada do Renato para tentar criar uma incerteza na cabeça do Abel Ferreira e o quanto que ele vai. Mas eu vi muito torcedor já desesperado. Meu Deus, Hugo Moura de volta. O Vasco hoje olhando para elenco, o que ele tem de primeiro volante, esse volante mais posicional, que o Vasco tem é o Hugo Moura. O Vasco tinha uma dupla de Thiago Mendes e Barros, mas eram 2 volantes que subiam um pouquinho mais. E por mais que o Hugo Moura não tenha feito um grande 2025, muito pelo contrário, foi muito abaixo, muito aquém, o Hugo Moura, em 2024, por exemplo, ele e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, foram jogadores que ajudaram a dar uma solidez defensiva daquele time lá do Rafael Paiva. Foi quando o Vasco conseguiu sair da luta contra o rebaixamento e chegou a sonhar ali com vaga para Libertadores, sonhar com o G8, terminou em 11º aquele campeonato, pegou a semifinal de Copa do Brasil. Então acho que o Renato vai talvez tentar fazer um feijão com arroz inicial para ajustar um pouquinho o sistema defensivo do Vasco, parar de sofrer gols. O Vasco, desde a temporada passada, é um time que sofre muito, aliás, bem mais além da temporada passada. Nos últimos anos tem sido um time que sofre muitos gols, inclusive no melhor momento do Diniz, na temporada passada, foi quando o time fechou um pouquinho mais a casinha, foi um time de menor posse de bola, um time de mais força física, um time que jogava mais em transição, que foi o momento que o Ryan começou a jogar como centroavante e não o Verratti, né? Parou de ter uma referência ali na frente, passou a ter um jogador mais móvel. Acho que é o que o Renato vai buscar nesse momento também, até com essa possível entrada do David, que tá aparecendo aí, e até tava do lado dele o Bruno Lopes, que é um moleque da base, que é bom jogador. O Vasco vem até numa sequência muito positiva no Sub-20, goleando o Flamengo, tendo um bom retrospecto, e o Bruno Lopes está muito forte. Ele já estreou como profissional, acho que com 16 ou 17 anos de idade, e está muito forte, ganhou muita massa muscular nesse último ano, tem treinado entre os profissionais e pode ser uma opção do Renato no banco de reservas, tem impressionado o Renato, possivelmente vai ganhar alguma oportunidade, ainda que iniciando no banco. Então a expectativa é essa para a estreia do Renato, quinta-feira, 7h30, contra o Palmeiras em São Januário. Eu confesso que estou curioso, quase ansioso por essa estreia do Renato contra o Palmeiras em São Januário. Jogo interessante, hein, Raíza? Jogo muito interessante, o Renato fazendo uma mudança aí nesse Vasco, uma mudança também importante porque o Vasco precisa de solidez defensiva, né? Eu acho que um dos grandes erros do trabalho do Fernando Diniz era nessa parte defensiva muito ruim do Vasco, que fazia com que o Vasco sofresse muitos gols. Apesar de fazer muitos gols, sofria muitos gols e trazia uma fragilidade muito grande para essa equipe. Então acho que o Renato chega já tentando dar um equilíbrio defensivo para o Vasco, para que não sofra tantos gols e aí consiga, de repente, recuperar a confiança e possa, pelo menos, voltar a fazer bons jogos, especialmente em São Januário, né? Se com o Fernando Diniz, São Januário deixou de ser ali uma fortaleza para o Vasco, é um desafio para o Renato fazer com que São Januário volte a ser o caldeirão para o Vasco, e aí o caminho, de repente, é fortalecer mais esse meio de campo, fortalecer essa defesa. Dependendo, né? Eu acho que de repente o Hugo Moura pode ser uma peça interessante nesse esquema.
E o Renato é um cara que não vai exigir do Hugo Moura ficar saindo jogando, Pois é. né? Não vai exigir uma das maiores deficiências do Hugo Moura, que é essa bola com pé, essa saída. Então talvez até o próprio Hugo Moura cresça de rendimento com 2 jogadores ali à frente dele, Fazendo ele tendo mais o essa básico, missão né? de carregar o piano ali e fazer o básico. Quando você exige muito de um jogador com o Hugo com os pés, aí você tá mais propenso a ver o Hugo falhando, e isso vai acarreta na confiança dos jogadores, enfim. Eu tô muito curiosa pra ver essa estreia. E eu vi os 2 jogos do Palmeiras contra o Novo Horizontino no Paulista, essas 2 finais, e não foram 2 grandes jogos do Palmeiras.